Volte à casa do Pai. Para você que saiu da casa do Pai e vaga pelo mundo sem rumo e sem alegria e sem esperanças, o Pai te chama. Retorne aos braços dele. Obedeça a voz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, indo até ele. Seja semelhante à ovelha perdida que foi encontrada e ao filho pródigo que voltou à casa do Pai. E pare de se preocupar com as demais ovelhas perdidas de dentro da igreja, ou com o irmão invejoso, semelhante ao irmão do filho pródigo, que não se alegrará com a sua volta, pois o Pai ele está na porta para te receber, e haverá festa no céu por causa do seu retorno. Volte à casa do oleiro. É tempo de retornar aos caminhos do Senhor. Nós vivemos em uma época que nunca se viu tanta apostasia. Pessoas com muitos anos de fé saindo da igreja. Mas também nunca se viu tantas pessoas desviadas retornarem aos caminhos do Senhor. E nunca se viu tantas pessoas que nunca aceitaram Jesus se curvando diante dele. E o que é isto? É o Espírito Santo recolhendo as suas ovelhas, recolhendo o seu rebanho, porque em breve a trombeta vai tocar. E quando a trombeta ela tocar e se der o arrebatamento da igreja, quando o Senhor já tiver reunido todo o seu rebanho para ele levar, então se fechará a porta da graça e abrirá-se a porta do juízo de Deus. E estará terminado o tempo. O tempo que hoje o Senhor está dando para se arrepender, para retornar aos caminhos dele e para aceitar ele, quem nunca aceitou. Pois a porta da graça ela se fechará no arrebatamento da igreja, que está bem perto de acontecer. Pois também vivemos em uma época que nunca se viu o cumprimento de tantas profecias como nós vivemos agora. O Apocalipse, as profecias de Jesus se cumprindo diante de nossos olhos. E só não crê quem não quer. Muitos rejeitam esta verdade. E não é por falta de sinais, não é por falta de provas. Os sinais estão aí. As provas que o Senhor está voltando está aí. Muitos rejeitam porque não querem acreditar nas provas, porque não querem acreditar nos sinais. São semelhantes ao povo que Noé pregou, que o dilúvio viria, e não acreditaram. A porta da graça, ela será fechada da mesma forma que a porta da arca ela foi fechada. E quem fechará a porta da graça será o mesmo que fechou a porta da arca. Quem fechou a porta da arca não foi Noé. Quem fechou a porta da arca foi o Senhor. Foi a mão do Senhor que fechou a porta da arca. Ei, pregar que o dilúvio viria significa graça. Significa estou dando a vocês a oportunidade de vocês se arrependerem. E não estou dizendo que não irei destruir a humanidade se vocês fizerem isso. Porque a intuição do Senhor não era que eles voltassem atrás para que o Senhor não destruísse a terra. A intenção do Senhor era que eles se arrependessem e crescem na pregação de Noé e pudessem entrar na arca para se salvar. Embora o Senhor já soubesse que eles rejeitariam, já que o Senhor ele é onisciente, mas ainda assim foi escrito. Está aí para que nós possamos ver, a oportunidade foi dada. 120 anos Noé pregou, eis que o Senhor destruirá a terra por meio de um dilúvio. Arrependam-se de seus pecados, junte-se a mim, venham para a arca. Caso contrário, vocês perecerão. O povo não creu. E ainda disseram que Noé estava ficando doido, porque Noé já era bem avançado em idade. Ele tinha 600 anos de idade quando o Senhor disse, Noé, entra na arca. Porque eis que o dilúvio, eis que eu mandarei o dilúvio. Noé tinha 600 anos.
Então achavam que ele estava ficando doido, não deram ouvido à voz de Noé. E esta era a porta da graça que estava aberta. A porta da graça se fechou quando o Senhor disse a Noé: Noé, agora que tu terminou a arca, agora que a palavra já foi pregada, eis que chegou o tempo, eis que chegou o dia em que eu mandarei o dilúvio e acabarei com a raça humana. Entra tu e a tua família dentro da arca. Né? Leva contigo os animais que eu ordenei. Leva contigo os animais que eu ordenei que levasse. Porque eis que irá chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E todo animal e todo ser humano perecerá. Porque o Senhor ele já não suportava o pecado daquele tempo. E Noé em tudo ele foi obediente. Foram 120 anos pregando a palavra e construindo a arca com os filhos dele. Ele não teve ajuda de ninguém. E ainda zombavam dele. Tá doido? Tá construindo uma arca para quê? Nem chover não chove. Nunca choveu sobre a terra, naquele tempo não chovia. E zombavam dele, mas ele estava lá, construindo a arca. E depois ele entrou nela. E quando Noé entra nela junto com os animais e a sua família, aí a porta da graça ela é fechada. A mão do Senhor fecha a porta e sela por fora. Noé não poderia mais sair de dentro da arca com a sua família. E quem estava fora também não iria entrar nela. Porque o tempo de entrar já havia passado. A porta estava aberta, ninguém quis entrar. Agora iriam querer entrar e estaria fechada. Esta significa a porta do juiz. A porta do juiz está aberta. E a porta do juiz foi essa. A arca não estava mais disponível. Porque o tempo que ela esteve disponível, ninguém quis entrar nela. Agora ela estava fechada. Agora não adiantava mais. Não adiantava mais clamar. Não adiantava mais se arrepender. Não adiantava mais crer. Só porque o dilúvio ele estava começando. Porque eles só foram crer quando a água começou a cair. Aí eles foram crer nas palavras de Noé. Mas a justiça de Deus ela foi exercida. E a justiça de Deus foi esta. Só fica na arca Noé e a sua família porque creu e obedeceu. Os demais que não creram, os demais que não deram ouvido e rejeitaram a pregação de Noé, perecerão nas águas do dilúvio. A Bíblia fala que choveu 40 dias e 40 noites, e por 150 dias as águas prevaleceram sobre a terra, matando todo o animal e toda a raça humana, por causa do pecado e da desobediência. E nós vivemos em um tempo que a porta da arca ela ainda está aberta. E esta porta é a porta da graça. É a porta que o Espírito Santo diz: arrependam-se de seus pecados, se convertam e se preparem para o arrebatamento. Da mesma forma que Noé dizia: arrependam-se dos seus pecados e se preparem para o dilúvio. Aqueles que não creem, aqueles que não se arrepender dos seus pecados, não irá no arrebatamento e ainda sofrerá o dano da grande tribulação, sendo semelhante àqueles que não deram ouvido a Noé, não entraram na arca e pereceram nas águas do dilúvio. Então o tempo é agora, porque hoje a porta está aberta, mas a mão do Senhor em breve a fechará. E ninguém mais poderá entrar, ainda que chore, ainda que implore, não poderá mais entrar, porque aqueles que viram o dilúvio acreditaram, ainda que eles tenham implorado, a mão do Senhor não abriu a porta da arca, eles pereceram por causa da sua incredulidade, porque eles não deram valor e não aproveitaram o tempo que o Senhor deu para que eles pudessem se arrepender. E o tempo está aí sendo dado. O tempo está sendo dado. Para quem tem 50 anos de idade, há 50 anos a porta da arca esteve aberta.
tempo suficiente para se converter, tempo suficiente para viver uma vida voltada para o Senhor. Então, naquele tempo não haverá desculpa. Eu não ouvi a palavra, eu não sabia, não haverá desculpa. O Senhor sabe quem ouviu e quem não ouviu. O Senhor sabe quem ouviu e quem rejeitou. O Senhor sabe quem teve acesso à palavra e não quis saber dela. O Senhor sabe quem teve a oportunidade de escolher entre a porta larga e a estreita e preferiu a porta larga. O Senhor, Ele sabe de tudo. Naquele grande dia não haverá inocente diante dele. Ele saberá quem ele está condenando. Aquele que ele bateu o martelo e condenar, ele sabe porque ele está condenando. Ele sabe perfeitamente.